Paulo é aquele homem que tinha tudo programado, tá? Todos os planos missionários de Paulo já estavam prontos. Ele já sabia qual era o processo, qual era a missão, tudo. Sabe aquela pessoa que já sabe, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Eu me lembro a primeira vez que eu viajei com a dona Janeti e o Sofonias, nós ficamos um tempo na casa deles, e eu fiquei impressionado com a capacidade daquela mulher de programar tudo. Então ela cozinhava todas as coisas em casa, ela tinha o cardápio, ela congelava isso, e aí então a gente sabia exatamente o que tinha que comer em cada dia, de que maneira comer. E eu me lembro que eu fiquei alguns dias lá com eles, né? E fiquei sem graça, porque tudo já estava pronto, né? Então fui no supermercado e falei assim, já sei, vou comprar um monte de coisa gostosa, assim, quitutes, né? Que é salgadinhos, coisas assim, para as crianças, já que as crianças estão aqui, os netos deles, né? Os nossos filhos, e a gente leva lá e faz alguma coisa, pelo menos participamos. Quando eu cheguei com aquilo tudo lá, ela olhou assim, surpresa, e ficou meio sem jeito, né? Meio perdida, né? Porque estava fora do projeto. Que hora que ia comer aquilo? Como é que ia comer aquilo? Na minha cabeça a gente ia comer qualquer hora, porque para comer não tem problema, né? Aqui em casa é fácil, né? Mas ali começou a ficar um problema, né? E eu me lembro que ela rapidamente guardou todas as coisas no armário e já fez o programa. A gente vai comer isso quando jogar tal coisa e tal. Eu fiquei imaginando, não é possível. Tem programa até para comer salgadinho. Eu acho que Paulo era parecido com isso. Esse era o jeito dele, de fazer missões. E olha só o que vai acontecer com ele. Olha o que a Bíblia diz. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. E então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. E naquela noite Paulo teve uma visão. Eu vi um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo ali. É interessante que para Deus reinventar a missão de Paulo, por 2 vezes ele teve de fechar as portas, frustrar os planos, para que ele pudesse se dirigir para o lugar da vontade de Deus, que era a Macedônia. E aí então a gente vai aprendendo, como aprendemos na semana passada, que portas abertas e portas fechadas são processos de Deus nos direcionar ao lugar da sua vontade. E são prenúncios de uma revelação maior de Deus. Eu fico pensando que às vezes nós somos pessoas que têm tudo tão organizado, tão planejado, plano A, plano B, plano C, plano D, plano G, sei lá qual mais, não é? E o Senhor tem que começar a mexer e dizer assim, filho, para um pouquinho com isso. E olha, porque eu tenho um plano novo para você, que você nunca pensou, que você nunca idealizou, que você nunca imaginou. E é interessante porque a gente fica sem chão. Porque diz assim, bom, e agora? E o que eu faço? Eu não me preparei para isso. E é justamente nessa hora que coisas extraordinárias de Deus acontecem, porque quando a gente é fraco é que a gente é forte. Quando você só depende de você, então Deus não pode participar. Mas quando você aprende a depender de Deus, Deus revela a sua grandeza diante de nós. E eu acho interessante porque, para que Paulo reinventasse o projeto missionário, Deus teve que bagunçar todo o esquema que ele já tinha produzido. Você já viu que isso acontece na nossa vida? Às vezes você está com tudo tão organizadinho, tudo tão montadinho, e o Senhor vai lá e dá uma bagunçada no tabuleiro, mexe em tudo.
E você olha e diz, e agora? O que eu vou fazer? Eles, olha para mim, olha para mim. Porque antes a gente só estava olhando para o tabuleiro, a gente só estava olhando para a estratégia, e de repente a gente está olhando para Deus. Então, para se reinventar, a gente tem que perceber essas mudanças que Deus faz, para que a gente possa entender que muitas vezes Ele está nos chamando para prestar atenção no projeto dele para nós. Me permita citar aqui um terceiro exemplo das Escrituras, e eu quero terminar com ele. O terceiro exemplo tem a ver com a igreja de Jerusalém. Eu não vou ler os textos todos aqui por uma questão de tempo, mas Deus tinha dito aos seus discípulos, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando os discípulos começaram o projeto de fé, a igreja de Jerusalém cresceu tanto, foi tão abençoada, foi tão maravilhoso o trabalho, que eles esqueceram que a missão deles não era só Jerusalém, que a missão era ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E então Deus mexeu nas estruturas daquela igreja e permitiu que uma grande perseguição viesse. E aqueles crentes, grande parte deles que estavam baseados em Jerusalém, por causa da perseguição, tiveram que se espalhar. E alguns foram para cidades, né, diferentes, começaram com Antioquia, e ali começaram a pregar o evangelho, e alguns que estavam em Antioquia começaram a pregar para pessoas de outras nações, como Filipe, que estava em Jerusalém, foi chamado por Deus para ir para um caminho para falar para aquele eunuco que trabalhava com a rainha de Candace, e ele foi lá, pregou o evangelho, e de repente, quase que empurrado por Deus, forçado por Deus, empurrado pelo Espírito, pelas pressões, o evangelho começou a se propagar e começou a ultrapassar as fronteiras. E é interessante isso porque, às vezes Deus tem que permitir grandes batalhas na nossa vida para a gente poder entender que a missão dele é maior para nós. E Deus tem que permitir que não apenas os nossos planos sejam mexidos, mas como aconteceu com Jerusalém, eles sejam obrigados pelas circunstâncias a fazerem aquilo que já era o propósito de Deus desde o começo, mas que tinha sido esquecido. É interessante porque às vezes o Senhor mexe na nossa história, mexe na nossa vida, mexe com o nosso trabalho, mexe em tantas áreas para a gente redescobrir uma vocação, para a gente redescobrir uma missão, um projeto de Deus, para a gente entender o valor de determinadas coisas. E eu diria para você, olha, não espere o dia ruim para poder seguir o projeto que Deus tem para a tua vida. Que você não seja como a igreja de Jerusalém, que precisa vir uma perseguição para poder entender o plano maior, uma visão maior que Deus tem. Eu queria dizer para você que Deus está fazendo, né, nesses dias. A gente está vivendo um tempo em que o templo está fechado. Eu me lembro que quando surgiu essa questão do templo ficar fechado, foi uma das grandes preocupações. Como é que a gente vai pregar o evangelho? Como é que a gente vai pastorear pessoas? Como é que a gente vai fazer isso nesse tempo tão diferente? E eu queria dizer para você que a gente está batendo recordes todas as semanas, não é? Mais de 3.200.000 pessoas têm participado das nossas programações via internet, sem contar a rádio, sem contar a televisão, sem contar nada, só via internet. E estão assistindo os nossos cultos, participando das nossas células dos mais diversos lugares do mundo. E a gente fica pensando, Senhor, eu tinha uma visão tão estreita, quando o Senhor de repente faz uma situação dessa para a gente ter uma visão tão mais ampla do teu reino e da missão que o Senhor nos deu. De repente surgiu a possibilidade
E faz já 2 semanas que nós estamos 3 horas por dia na FM 88.5 da Rádio Marumbi, de 7 da manhã às 10 da manhã, todos os dias, de segunda a segunda. E ainda os nossos cultos têm sido transmitidos pela rádio, o culto das 9 da manhã do domingo e o culto das 19h30 do sábado à noite. E a palavra do Senhor está sendo pregada, televisão, rádio, internet, tantas pessoas. Ontem eu estava olhando aqui para os dados, né? E eu estava vendo que 1.094 pessoas estão fazendo discipulado. E nós estamos chegando ao nosso limite de discipuladores. Então, se você, meu irmão, já foi capacitado para ser um discipulador, está parado, está na hora de servir, tem gente procurando, mais gente do que a gente pode atender. E sabe, não espere o Senhor ter que chacoalhar a tua vida para você entender que você tem uma missão, né? Não seja como a igreja de Jerusalém. E eu quero dizer para você, Deus está fazendo, Deus está agindo no meio dessa grande confusão. Nós temos podido abençoar pessoas de tantas maneiras diferentes e não falta. Deus tem feito milagres. Hoje, essa semana, recebi um recadinho da área social e a gente fica monitorando para ninguém ter falta de nada, a gente poder ajudar de todas as maneiras possíveis. E aí a irmã Marta, que é da área social, disse, pastor, é outro milagre, olha só, eu tinha 30 cestas em estoque, já estou com 160, não me pergunta de onde veio, porque o Senhor fez alguma coisa, louvado seja Deus. E a gente vê esses milagres. Semana passada, 2 semanas atrás, teve aquele vendaval tão grande, né? E uma casa de um dos voluntários da nossa área de ação social foi completamente destelhada. No mesmo dia apareceram lá os homens lá dos legendários, foram lá e a ação social comprou as telhas, já trocaram as telhas e aquela comunidade toda vendo aquele povo todo servindo. Gente, Deus está fazendo coisas tremendas. Mas ele está pedindo uma releitura de quem são os nossos heróis, de como a gente vence as batalhas, de quais são as nossas armas, de quais planos eu vou querer seguir, de quantas vezes ele tem que chacoalhar a nossa vida para ouvir o que ele tem para nos dizer. Então hoje eu queria desafiar você a tomar algumas decisões. E a primeira decisão é, deixa Jesus ser o dono da sua vida. A gente segue tantos heróis. Jesus tem que ser o seu maior herói. E a fé nele tem que ser a sua alegria e a sua força. Chega. Não é o mais forte, não é o mais rico, não é o mais poderoso, não é o mais influente. É pela fé que a gente vence as batalhas. E sabe, faça uma releitura das suas armas. Sabe, a gente fica pensando, só vou conseguir realizar quando acontecer isso, acontecer aquilo. O Senhor diz, olha, usa o que já está nas tuas mãos, eu vou te abençoar. As tuas mãos serão benditas e as pedrinhas se tornarão mais efetivas do que as espadas. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Entenda que quando Ele mexe nos nossos planos é porque Ele quer revelar um novo plano para nós. E às vezes nós somos tão inflexíveis que nós não deixamos Deus mexer em nada. E se você se endurecer tanto, o Senhor vai ter que às vezes mandar uma luta muito grande para você abrir mão dos seus próprios projetos. Que você não seja como a igreja de Jerusalém.